Saudamos a todos os nossos queridos irmãos em Cristo Jesus. Estamos aqui para o estudo da Palavra de Deus. Antes de iniciarmos o estudo, queremos orar. Oremos ao Senhor. Pai querido que estás nos céus, na Tua presença estamos em busca da Tua graça, em busca da iluminação que vem do céu. Suplicamos pelos méritos de Jesus, que o Senhor derrame o Espírito Santo sobre nós todos, para entendermos a Tua Palavra e nos apaixonarmos por Jesus, fazendo de Jesus Cristo o centro da nossa vida. Que tudo em nossa vida, nossas palavras, nossos projetos, nossos desejos, nossas afeições, tudo esteja girando em torno desta pessoa maravilhosa, Jesus Cristo, o Salvador. É em nome dele que pedimos e agradecemos. Amém. A lição desta semana, lição número 8, Jesus nos escritos de Pedro. Jesus era o centro da vida de Pedro. Pedro era uma pessoa apaixonada por Jesus. Pedro, ele dormia e acordava pensando em Jesus. Pedro fez da carta que ele escreveu, das duas cartas, ele fez de Jesus o centro das suas cartas. Porque quando Jesus, ele está presente na sua vida, quando você tem aquela paixão por Jesus, como Pedro tinha, tudo que você vai fazer, você coloca Jesus. Por isso, Jesus é como um fio de ouro que atravessa toda a carta de Pedro, do começo ao fim. Ele está centralizado em Jesus. A despeito do contexto ou dos problemas específicos abordados por Pedro, seu foco sempre foi Jesus. Cristo permeia todos os escritos do apóstolo Pedro. Ele é o fio de ouro que atravessa toda a sua carta. Desde a primeira frase em que Pedro afirmou ser apóstolo de Jesus Cristo, até a última declaração na sua carta, lá em 1 Pedro capítulo 5, verso 14, quando ele disse: paz a todos vocês que estão em Cristo. Jesus é o tema central. Você também e eu precisamos fazer de Jesus o tema central da nossa vida. Tudo quanto formos fazer, negócios, estudos, casamento, planejamentos, projetos, tudo deveremos colocar Jesus como centro. Colocarmos tudo voltado para Jesus, a serviço de Jesus. Nessa primeira epístola de Pedro, ele escreveu sobre a morte de Jesus como sacrifício oferecido em nosso favor. Falou sobre o grande sofrimento pelo qual Jesus passou, deixando seu exemplo naqueles momentos de dor como modelo para nós. Além disso, Pedro escreveu sobre Jesus não apenas como Messias, o Cristo, o ungido, mas como o Messias divino, o Deus eterno. Ou seja, vemos em primeira carta de Pedro mais evidências da divindade de Jesus. Ele é o próprio Deus, que veio à Terra com a natureza humana, viveu e morreu, para que tenhamos a esperança e a promessa da vida eterna. Na parte de domingo, Jesus, o nosso sacrifício. A carta de Pedro, ela fala de Cristo como sacrifício, e a mensagem de Pedro atrai nossa atenção, retrocede o nosso pensamento ao jardim do Éden e também a todo o cerimonial do santuário terrestre. Abra sua Bíblia lá em 1 Pedro, capítulo 1, e o verso 18 e 19. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, e os versos 18 e 19. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Quando Adão e Eva pecaram e se cobriram com folhas de figueira, aquele era a evidência de que eles tinham pecado. Deus arrancou aquelas folhas de figueira e um cordeiro foi morto lá no jardim do Éden. E com a pele daquele cordeiro, Deus vestiu Adão e Eva. Adão e Eva foram cobertos pela pele do cordeiro. Assim como você também tem que ser
coberto e vestido com a pele do cordeiro. É a justiça de Cristo, não a nossa própria justiça. A matança do cordeiro começou no Éden. Quando Abel e Caim ofereciam sacrifícios, Abel foi aceito porque ele ofereceu um cordeiro. Caim foi rejeitado porque ofereceu frutas sobre o altar. E não havendo sangue, não há remissão dos pecados. Em Hebreus capítulo 9 diz que o arrependimento e o perdão dos pecados só pode ocorrer quando há sangue derramado. Por isso Abel foi aceito. Queridos, quando Deus instituiu o serviço ritual, sacerdotal, o serviço do santuário terrestre, ele estava estabelecendo uma profecia, a profecia de que a salvação só existe mediante o Cordeiro. Isto foi muito bem revelado para Abraão, quando Abraão foi ordenado a matar o próprio filho, e quando Abraão, colocando o filho sobre o altar, levantou o cutelo para matar o rapaz Isaque, e um anjo bradou dizendo: Abraão, Abraão, não toques, não tire a vida deste rapaz, agora eu sei que tu me amas. E Abraão então olhou para o lado e viu um cordeiro com os chifres presos num arbusto, e pegou aquele cordeiro e colocou sobre o altar no lugar de Isaque. Queridos, Abraão, por isso que Jesus disse: Abraão exultou por ver o meu dia e viu. Abraão viu Jesus naquele cordeiro que foi morto no lugar de Isaque. O cordeiro era uma profecia apontando para o Cordeiro de Deus que um dia iria morrer por todos nós. O sistema sacrificial do Antigo Testamento estava bem presente na mente de Pedro, quando Pedro escreveu aqui no verso 19: mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, incontaminado. O cordeirinho apresentado como sacrifício no Antigo Testamento tinha que ser sem mancha, sem mácula, sem defeito, porque simbolizava Jesus. Sim, queridos, Jesus Cristo estava presente em todo o serviço do santuário terrestre, todo o cerimonial do santuário terrestre, a morte do cordeiro no pátio, o sangue que era derramado no pé do altar. Parte do sangue era tomado pelo sacerdote e ele entrava no lugar santo com este sangue e tocava as 4 pontas do altar de incenso. Queridos, tudo isto era símbolo, era profecia de que Jesus Cristo seria o nosso Cordeiro, aquele que morreria por você e por mim, e que Jesus Cristo também seria o nosso sacerdote no santuário do céu. No santuário da terra, Jesus Cristo não pôde fazer nada. Ele não era da tribo de Levi, ele era da tribo de Judá. E por ser da tribo de Judá, ele não poderia nem mesmo oficiar como sacerdote no santuário terrestre, no templo de Jerusalém. Mas Jesus Cristo é o sacerdote chamado e nomeado pelo próprio Deus. Por isso ele é dito como sendo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque também não era da ordem levítica, porque ele viveu antes de Levi, ele era contemporâneo de Abraão, mas Melquisedeque foi nomeado como sacerdote do Deus Altíssimo pelo próprio Deus antes da tribo de Levi existir. Assim também Jesus Cristo, não sendo da tribo de Levi, mas sim da tribo de Judá, foi nomeado por Deus, foi nomeado e colocado por Deus como sacerdote eterno. Da mesma forma como Melquisedeque foi escolhido por ordem divina, direta. E Jesus Cristo oficia não no santuário da terra, mas no santuário do céu. O santuário do céu está presente em Hebreus. Você pode abrir em Hebreus capítulo 8, verso 1 e 2, diz que existe um tabernáculo no céu. O verdadeiro tabernáculo está no céu, construído por Deus e não pelos homens. Em Hebreus capítulo 9, abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 9, menciona também o trabalho de Jesus Cristo no santuário do céu. O sistema sacrificial do Antigo Testamento é uma profecia compacta da morte de Cristo na cruz e do ministério sacerdotal de Jesus no santuário do céu, como seu advogado, como seu sacerdote, como nosso sacerdote. Aqui em Hebreus capítulo 9, nós lemos a partir do verso 11. A partir do verso 11 diz: mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, ou seja, Cristo seria sacerdote do santuário celestial, ou seja, apontando para o futuro, não para o passado,
O passado era o santuário terrestre, antiga dispensação onde Cristo não poderia oficiar como sacerdote. Por isso, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, ou seja, o original, que está no céu. O santuário celestial está na Nova Jerusalém, assim como o santuário da terra estava na Velha Jerusalém. E aqui Cristo era sacerdote de um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, ou seja, não desta criação. O santuário celestial foi construído por Deus. E o verso 12 diz: nem por sangue de bodes, nem bezerros, mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Jesus Cristo entrou no santuário do céu e compareceu à presença do Pai, mostrando o seu sacrifício, as marcas nas suas mãos. E ele intercede por você usando o seu próprio sangue. Ele morreu uma vez só, não morre todos os dias, morreu uma vez só, para tirar os pecados de todos aqueles que nele creem. E o verso 13 diz: porque se o sangue de touros e bodes e a cinza de uma novilha espargida sobre os imundos os santifica quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo. O sangue de Cristo é muito mais poderoso do que o sangue de um animal. O sangue de Cristo é o sangue do Filho de Deus, imaculado, ele nunca pecou. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências, as nossas consciências, das obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. E por isso, Cristo é mediador de um novo testamento, de um novo concerto, a nova aliança. A velha aliança estava fundamentada no santuário da terra. A nova aliança está fundamentada no santuário do céu. Sim, queridos. E no verso 22, capítulo 9 de Hebreus, verso 22, diz: quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue, não há remissão dos pecados. Realmente, Pedro, aqui na sua primeira carta, está falando que nós fomos comprados não por prata e por ouro, mas pelo precioso sangue do imaculado e perfeito Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, o meu Salvador, o seu Salvador. Louvado seja Deus. Em Colossenses capítulo 1, verso 13 e 14, abra sua Bíblia, Colossenses capítulo 1, versos 13 e 14. Aqui nós lemos: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Pedro dá ênfase em duas palavras: remissão e sacrifício de animais. Em Jesus Cristo nós temos o Cordeiro de Deus, que não é um animal, mas é o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E em Jesus Cristo nós temos a redenção. Em Jesus as duas coisas se unem. Ele é vítima e ele é também sacerdote. E ele também é sumo sacerdote e juiz. Ou seja, Jesus Cristo, ele executa as três funções: de cordeiro como vítima, de sacerdote como mediador e de sumo sacerdote como juiz no santuário celestial. Pedro comparou a morte de Cristo à de um animal sacrificado no Antigo Testamento. O pecador trazia para o santuário uma ovelha sem defeito, em seguida colocava as mãos sobre ela, o animal era então abatido e parte do seu sangue era espalhado sobre o altar. O sacerdote derramava o restante do sangue na base do altar. A morte do animal sacrificial provia a expiação por aquele que oferecia o sacrifício. Com isso, Pedro estava dizendo que Jesus morreu em nosso lugar e que a sua morte nos libertou da velha vida e da condenação, de outra maneira recairia sobre nós. A salvação é 100% pela graça. No Antigo Testamento era pelo sangue de um cordeiro, que era uma profecia que apontava para a morte de Jesus. Isso foi no Antigo Testamento. Mas no Novo Testamento é 100% pela graça e pelo sangue de Cristo também. Não de um cordeiro que vai morrer, mas que morreu na cruz do Calvário. Ou seja, a salvação no Antigo e no Novo Testamento é 100% pela graça e pelo sangue de Jesus. Na parte de segunda-feira, a paixão de Cristo. A palavra grega para paixão quer dizer sofrer, sofrimento. Paixão de Cristo é o sofrimento de Cristo. Os últimos capítulos da vida de Jesus.
Muitas vezes os cristãos falam sobre a paixão de Cristo. Esta palavra, paixão de Cristo, ela geralmente se refere aos sofrimentos de Jesus no período final da sua vida. Este é o principal capítulo da vida de Jesus. A principal fase da vida de Jesus são esta fase final dos sofrimentos de Cristo, da paixão de Cristo. Por isso que no livro Desejado de Todas as Nações, nesse livro, Desejado de Todas as Nações, a serva de Deus fala que nos faria muito bem. Eu estou lendo aqui no capítulo 8, o título do capítulo 8 é A Visita Pascual. Na última página do capítulo 8, no meu livro é a página 72, diz assim: far-nos-ia bem passar diariamente 1 hora a refletir sobre a vida de Jesus. Faria muito bem para você e muito bem para mim. Deveremos tomar a vida de Jesus ponto por ponto e deixar que a imaginação se apodere de cada cena, especialmente as finais. Mergulhe no sofrimento de Jesus. Tente imaginar o sofrimento de Cristo na condenação diante de Pilatos, nos açoites, no carregar a cruz, no ser pregado na cruz, na agonia de Cristo, quando ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Pense no sofrimento de Jesus Cristo ao se sentir separado do Pai. Por isso Jesus disse: por que me desamparaste? Jesus sentiu a agonia do ímpio na segunda morte. Aquela agonia que o ímpio vai sentir na segunda morte, que é a morte eterna, foi a mesma separação e agonia que Jesus sentiu ao carregar sobre o seu corpo os meus pecados, os seus pecados. Os nossos pecados foram apossados, Jesus Cristo se apossou dos nossos pecados e ele se tornou pecado em nosso lugar. E ele sentiu a separação do Pai. Por isso ele tão grande sofrimento. Por isso a serva de Deus diz: far-nos-ia bem passar diariamente 1 hora a refletir sobre a vida de Jesus. Deveremos tomá-la ponto por ponto e deixar que a imaginação se apodere de cada cena, especialmente as finais. Ao meditar assim em seu grande sacrifício por nós, nossa confiança nele será mais constante, nosso amor vivificado e seremos mais profundamente imbuídos de seu Espírito. Se queremos ser salvos, afinal, teremos de aprender aos pés da cruz a lição de arrependimento e humilhação. Se somos de Cristo, nossos mais gratos pensamentos serão em torno de Jesus Cristo. Teremos prazer em falar a seu respeito. Contemplando a beleza de seu caráter, seremos transformados de glória em glória na mesma imagem. Sim, queridos, meditar na paixão de Cristo, principalmente nestes últimos capítulos. Em 1 Pedro capítulo 2, abra sua Bíblia. 1 Pedro capítulo 2 e os versos 21 a 25. 1 Pedro capítulo 2 e os versos 21 a 25. Aqui lemos: porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais suas pisadas. Você entendeu que Jesus sofreu não para você não sofrer, mas Jesus sofreu para nos deixar o exemplo, porque ele disse: todo aquele que me seguir também sofrerá. Odiaram a mim, odiarão a vós. Perseguiram a mim, perseguirão a vós. Jesus não sofreu para você não precisar sofrer. Jesus sofreu, a Bíblia diz aqui, Pedro está falando, como nosso exemplo. Exemplo no sofrimento. Por isso que a palavra de Deus diz que aqueles que padecem com Jesus serão glorificados também com Jesus. Bem-aventurados sois quando vos perseguirem e maltratando disserem todo mal contra vós. Jesus disse que os filhos de Deus, os seguidores dele, sofreriam perseguição. Por isso, sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Todos os discípulos de Cristo seguiram as pisadas de Jesus no sofrimento, porque quase todos eles morreram como mártires. E o verso 22 diz: o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Nós também deveremos fazer planos para não pecar.
para que não haja engano na nossa boca. Cristo é nosso exemplo. E o verso 23, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Quando Cristo era ofendido, ele não revidava. Quando Cristo era acusado, ele não se defendia. Quando ele era ameaçado, ele não se vingava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Levando ele mesmo, verso 24, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Jesus Cristo não teria morrido? Ele não tinha pecado? O salário do pecado é a morte. Quem não tem pecado não morre. Então por que Jesus morreu se ele não tinha pecado? Porque ele se tornou pecado por você e por mim. Ele assumiu os nossos pecados. Ele não fez de conta que assumiu os nossos pecados. Ele assumiu os nossos pecados de fato. Por isso ele morreu na cruz. Porque ele se tornou pecado por causa dos nossos pecados. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados, verso 24, sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça e pelas suas pisaduras fostes sarados. Essa frase, mortos para os pecados, o que significa? Assim como Jesus Cristo morreu para o pecado, ele viveu a vida sem pecar. Nós somos pecadores, mas nós deveremos planejar não pecar. Nós deveremos planejar viver na obediência ao nosso Deus. O plano de Deus para você é para que você seja morto para o pecado e vivo para Jesus Cristo, para uma vida de obediência a Ele. Mortos para o pecado. 1 João capítulo 2, verso 1, filhinhos meus, eu vos escrevo para que não pequeis. Então o plano de Deus para você e para mim é que a gente não peque. Mas, se todavia pecardes, tereis um sacerdote, um advogado, Jesus Cristo o justo. 1 João capítulo 2, verso 1. Portanto, queridos, o plano é morrer para o pecado, para podermos viver para a justiça, diz aqui. Para que pudéssemos viver para a justiça e pelas suas pisaduras, ou seja, pelas suas feridas, fostes sarados. As feridas de Jesus nos trazem cura, porque eres como ovelhas desgarradas. Éramos ovelhas desgarradas, não somos mais. Agora somos filhos e filhas do Pai Celeste. Aleluia! Que alegria, que regozijo. Isso levanta a nossa autoestima. Queridos, a Satanás torturava com cruéis tentações o coração de Jesus. O Salvador não podia enxergar além dos portais do sepulcro. A esperança não lhe apresentava a sua saída da sepultura como vencedor. Nem lhe falava da aceitação do sacrifício por parte do Pai. Jesus temia que o pecado fosse tão ofensivo a Deus que a sua separação fosse eterna. Cristo sentiu a angústia que há de experimentar o pecador, quando a misericórdia não mais interceder pela humanidade culpada. Foi o sentimento do pecado, trazendo a ira divina sobre Jesus como substituto do homem, que tornou tão amargo o cálice que ele sorveu e quebrantou o coração do Filho de Deus. Está na lição de segunda-feira. Esse pensamento foi extraído do Desejado de Todas as Nações, página 753. Cristo sofreu as agonias da segunda morte. Você e eu não vamos ter a segunda morte. Jesus morreu no nosso lugar. Mesmo que você morra a primeira morte, você será ressuscitado. Porque Jesus disse ainda que morra, eu ressuscitarei. Sim, queridos, mas a segunda morte só existe para o ímpio que não aceitou Jesus como Salvador. Você e eu somos chamados para a vida eterna. Morte eterna para os ímpios, vida eterna para os que amam a Jesus. Na parte de terça-feira, a ressurreição de Jesus. Existem 3 grandes verdades no cristianismo. E as 3 grandes verdades do cristianismo são: Jesus morreu. Segunda, Jesus ressuscitou. Terceira, Jesus vai voltar. Essas 3 grandes verdades do cristianismo, nós podemos dizer que elas formam o centro do cristianismo. O centro do cristianismo. Nós encontramos em 1 Pedro capítulo 1, verso 3. Abra sua Bíblia. 1 Pedro capítulo 1 e o verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo
para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Imaginem se Jesus estivesse morto. Se Jesus estivesse morto, ele não poderia cumprir com nenhuma das promessas que ele fez. Porque um Deus morto não poderia fazer nada. Mas Jesus Cristo não está morto. Sua sepultura está vazia, seu túmulo está aberto, Jesus Cristo ressuscitou, dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Jesus ascendeu ao céu, levando com ele aquela multidão que ressuscitou com ele. E, queridos, ele disse: eu voltarei. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. João capítulo 14, verso 1 a 3. Eu voltarei e vos levarei para mim mesmo. Queridos, a ressurreição de Jesus é o penhor da nossa ressurreição. É a certeza. Já existe uma multidão no céu que ressuscitou glorificada e subiu ao céu com Jesus Cristo. Eles já estão no céu. Esta multidão é a certeza de que você e eu também iremos. Sim, queridos, as primícias dos mortos já ressuscitaram, já foram glorificadas, estas primícias dos mortos, já ascenderam ao céu. Louvado seja Deus. A Bíblia fala claramente sobre a ressurreição. É o ato divino, é o ato de Deus dar vida ao morto. Ressuscitar uma pessoa que morreu só pelo poder divino. Satanás não tem poder de ressuscitar ninguém. Por isso, Satanás inventou uma contrafação da ressurreição. A contrafação da ressurreição é a doutrina da reencarnação espírita. Essa doutrina da reencarnação vem do paganismo, do espiritismo, e é uma contrafação, porque reencarnação é diabólica, não existe na realidade. É um engano que Satanás lançou sobre aqueles que não creem na palavra de Deus. Mas Jesus Cristo ressuscitou e você e eu também seremos ressuscitados. E a prova da nossa ressurreição é que Jesus Cristo não ressuscitou sozinho, mas uma multidão. Mateus capítulo 27, versos 51 a 53, diz que muitos corpos de santos ressuscitaram com Jesus. E eles já subiram ao céu com Jesus. Louvado seja Deus. Na Bíblia, a morte é um sono. Aqui na parte de terça-feira diz: para o cristão a morte é apenas um sono. Um momento de silêncio e escuridão. A vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Na sua segunda vinda, todos os queridos mortos lhe ouvirão a voz saindo para uma vida gloriosa e imortal. Entre o momento em que a pessoa morre até o momento em que ela será ressuscitada, ele vive um período de inconsciência. Na Bíblia, a morte é um sono inconsciente. Ele não sabe se ele ficou 2 dias ou 4 dias, como no caso de Lázaro, ou se ficou 10 anos ou 500 anos no pó, no túmulo, na sepultura. Ele não sabe. É inconsciente. Mas quando ele acordar, com a trombeta de Deus, com a voz de Cristo chamando os mortos, filhos de Deus ressurjam, porque o vosso Pai vos chama. Eles ressuscitarão glorificados e não terão consciência se passaram um dia ou se passaram 1000 anos na sepultura. A morte é um sono inconsciente. É assim que a Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 9. Abra sua Bíblia. Eclesiastes capítulo 9 menciona que a morte é um sono inconsciente. Não temos consciência daquilo que acontece depois da nossa morte. Eclesiastes capítulo 9 e os versos 5 e 6. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Quanta coisa sabe um morto? Coisa nenhuma. Os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco eles têm jamais recompensa. Os mortos não têm recompensa. Você pode perguntar: então, pastor, como é que pode ser isso? Como é que o morto não tem recompensa? Não, o morto não tem recompensa como morto. Ele precisa ser ressuscitado para receber a recompensa. A recompensa é na ressurreição, não na hora da morte, mas na hora da ressurreição é a recompensa. Os salvos ressuscitam na primeira ressurreição glorificados. Os ímpios ressuscitam na segunda ressurreição não glorificados. Vão ser ressuscitados com as mesmas doenças, com o mesmo mau caráter com o qual eles morreram. Portanto, queridos, a recompensa é na hora da ressurreição. Ou na primeira, para a vida eterna, ou na segunda, para a morte eterna.
Por isso, os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles têm jamais recompensa, enquanto estiverem mortos, entenda assim. Mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Verso 6 diz: até o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram, e já não tem parte alguma neste século em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Ou seja, amor e ódio, inveja ou ciúme, inimizades, tudo cessa. Na morte tudo cessa. Não se ama e não se odeia na morte. É um sono inconsciente. Por isso deveremos fazer tudo bem feito, e as decisões a serem tomadas devem ser tomadas em vida, porque na morte ninguém pode tomar decisão nenhuma. Eclesiastes capítulo 9 e o verso 10. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Tudo quanto você tiver que fazer, meu irmão, faça em vida. As decisões em vida, as confissões em vida. Pedir perdão para alguém em vida. Não deixe nada para amanhã. A palavra de Deus nos fala na parte de quarta-feira. Agora, parte de quarta-feira. Jesus como o Messias. Jesus como o Messias. Há 4.000 anos estavam esperando o Messias. Desde o primeiro filho de Adão e Eva, Caim, eles já pensaram que era o Messias, mas não era. Aí nasceu Abel, pensaram que era o Messias, não era. Aí nasceu Sete, pensaram que era o Messias, não era. E assim foi. Cada filho que nascia, eles pensavam, seria este o Messias? E por 4.000 anos esperaram pelo Messias. Até que Deus se tornou um de nós, Emanuel. Deus se tornou um de nós, Deus conosco. Até que Maria foi visitada pelo anjo. Lá em Lucas capítulo 1, versos 30 até o verso 35, diz que Maria foi visitada pelo anjo. E o anjo disse: o santo que de ti há de nascer será chamado Filho do Altíssimo. O Espírito Santo gerou no ventre da Virgem Maria o Messias. Jesus Cristo era o Messias esperado por 4.000 anos. O libertador. E a ideia dos judeus era de que este Messias viria para ser rei, como ele era da linhagem de Davi, da tribo de Judá, da linhagem de Davi. Eles pensaram que o Messias seria um libertador como Davi foi, porque Davi estendeu as fronteiras do reino de Israel. Davi foi reconhecido por todas as outras nações como um grande rei, teve um grande domínio. E eles achavam que Jesus também seria o libertador do jugo romano. Eles não entendiam a profecia do Messias sofredor. Não entendiam. E esta foi uma das razões porque rejeitaram Jesus como Messias, porque eles não entenderam a profecia do Messias sofredor, de Isaías capítulo 53. Pedro respondeu, quando Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Mateus capítulo 16, verso 15 e 16. Pedro respondeu: tu és o Cristo, filho do Deus vivo? Quando Pedro diz tu és o Cristo, ele usou a palavra Cristo em grego, Messias, a palavra hebraica, não é? Cristo em grego, em hebraico é Messias, e em português é ungido. Portanto, a palavra Cristo é grega, Messias é hebraico e ungido é em português. Quando ele disse tu és o Cristo, Jesus disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não te revelou a carne, mas o meu Deus, o Deus que está no céu. Queridos, embora Pedro tenha olhado para Jesus como Messias, o Cristo, ele não entendia a missão do Cristo. Ele não estava consciente de que Jesus Cristo deveria sofrer a morte. Por isso, quando Jesus falou que ele iria para Jerusalém, lá ele seria condenado e crucificado, Pedro chamou Jesus à parte e disse: tem piedade de ti mesmo. E Jesus disse: afasta-te de mim, Satanás. Porque era Satanás falando pela boca de Pedro, tentando desviar Jesus da sua missão de morrer como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Queridos, a profecia de que Cristo morreria estava na profecia das 70 semanas. Quando você estuda a profecia das 70 semanas, lá de Daniel capítulo 9, abra sua Bíblia, em Daniel capítulo 9, você vai encontrar esta profecia. Ela menciona a morte do Cristo, do Messias. Esta profecia hoje ela é proibida para os judeus estudarem essa profecia. Existe uma maldição sobre os judeus que tentam entender essa profecia das 70 semanas, porque ela prova que aquele Jesus que morreu no ano 31, no dia 14 de Nisan do ano 31, por ordem de Pôncio Pilatos, aquele Jesus era o Messias. Isto está provado na profecia das 70 semanas. Jesus morreu na última das 70 semanas. Já tinham passado 69 semanas. Então a última semana de 7 anos foi do ano 27 ao ano 34. No ano 27 Jesus foi batizado. No ano 34 morreu Estevão, o primeiro mártir cristão. No meio desta última semana de 7 anos, Jesus morreu exatamente no ano 31. 27, 34. No meio da última semana, da 70ª semana, Jesus morreu. Esta profecia de Daniel capítulo 9, verso 26 e 27. Lemos aqui. Depois das 62 semanas, será tirado o Messias. A profecia estava dizendo que o Messias seria morto. E não será mais. E aí o verso 27 diz: e ele firmará um concerto com muitos por uma semana, ou seja, a última semana. E na metade da semana, ou seja, da última semana, na metade da última semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Ou seja, o momento em que o véu que separava o lugar santo do santíssimo se rasgou de alto em baixo e todo o cerimonial do santuário terrestre foi cancelado. Esse foi o momento em que Jesus Cristo morreu, na metade da última semana, no dia 14 de Nisan do ano 31. O povo de Israel continuou sendo o povo escolhido de Deus mais 3 anos e meio, até o ano 34. No ano 34 acabaram as 70 semanas, os 490 anos. Acabaram exatamente no ano 34 com a morte de Estevão. E o evangelho começou a ser pregado para os gentios. Portanto, as 70 semanas duraram do ano 457 a.C. até o ano 34 depois de Cristo. Na metade da última semana, Jesus morreu. Então a profecia estava mencionando a morte do Cordeiro de Deus. Mas os judeus não entendiam este lado da profecia que falava sobre o Messias sofredor, que está em Isaías 53. Abra sua Bíblia em Isaías 53. Esse capítulo de Isaías 53, ele não foi entendido pelos judeus. Queridos, abra sua Bíblia em Isaías 53. E aqui diz, isso foi feito há cerca de 700 anos antes de Cristo nascer, a profecia de Isaías. Capítulo 53, verso 1 em diante, diz: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, comum de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Aqui está mencionando o sofrimento do Messias, a morte do Messias como Cordeiro de Deus. Queridos, Jesus Cristo, o Messias prometido, não foi entendido, não foi aceito, porque eles pensavam no Messias como um rei que os libertaria do jugo romano.
Jesus Cristo veio para nos libertar do jugo do pecado, do jugo de Satanás. Jesus Cristo liberta você e a mim do jugo do pecado, do jugo de Satanás, e nos livra, fazendo-nos servos de Deus, filhos e filhas de Deus. Na parte de quinta-feira, Jesus, o Messias divino, não só Pedro aponta Jesus como Deus, mas Paulo, João, todos os profetas do Novo Testamento e do Antigo Testamento apontam Jesus como Deus. Mas Jesus é Deus, não um Deus de segunda classe, não um Deus criado. Jesus nunca foi criado. Jesus, homem, foi gerado no ventre da Virgem Maria pelo Espírito Santo. Mas Jesus nunca foi criado. Só Adão foi criado. O primeiro Adão foi criado. O segundo Adão foi gerado pelo Espírito Santo. Quando? Não na eternidade, mas no ventre da Virgem Maria. Eu tenho que crer na Bíblia, na palavra de Deus. Lucas capítulo 1, verso 30 em diante, fala que o Espírito Santo gerou o Filho de Deus no ventre da Virgem Maria e deu-lhe o nome de Jesus, o santo que de ti há de nascer. Portanto, queridos, Jesus foi gerado. Como Deus, ele nunca foi criado. Como Deus, ele é eterno, criador dos céus e da terra. Em João capítulo 1, capítulo 1, verso 1, menciona que Jesus, o verbo, que se tornou carne e habitou entre nós, que esse Jesus é o criador dos céus e da terra. Abra sua Bíblia em João capítulo 1 e o verso 1. Quando João escreveu o seu evangelho, e é o último livro da Bíblia que foi escrito, é o Evangelho de São João, já existiam muitas heresias, e já existia a heresia de que Jesus não era Deus. Por isso, João já começou o seu evangelho não dizendo a genealogia de Jesus, como aconteceu com Mateus ou com Lucas, mas João começou mostrando que Jesus Cristo é Deus. João 1:1 diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ponto final. O verbo que se fez carne e habitou entre nós, recebeu o nome de Jesus, mas ele é Deus. Ele é Deus 100%, ele é homem 100%, ele tem a natureza divina, ele tem a natureza humana. A natureza divina estava escondida, não aparecia, mas ele não perdeu a natureza divina. E o capítulo 1, verso 2 diz: e ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele criou todas as coisas no céu e na terra, visíveis e invisíveis. Colossenses capítulo 1, verso 15, verso 16, diz que todas as coisas no céu e na terra, visíveis e invisíveis, foram criadas por Jesus. E o verso 4 diz: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E o verso 14 diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Está claro, o verbo é Jesus. E o verso 1 diz: o verbo é Deus. Quando nós falamos, e quando a Bíblia diz que Jesus é Deus, é Deus. Não existe um Deus maior, um Deus menor. Deus é Deus. Quando eu digo que você é um ser humano, é um ser humano. Não existe um ser humano maior, um menor. Ser humano é ser humano. Deus é Deus. E homem é homem. Como homem, Jesus Cristo foi gerado. Mas como Deus, ele é eterno, criador dos céus e da terra. Aleluia por isso. Agora, abra a sua Bíblia em João capítulo 8, verso 58. João capítulo 8 e o verso 58. Vejam como Jesus Cristo, ele reivindica para si mesmo a divindade. Jesus se proclama Deus. Abriu aí a Bíblia em João capítulo 8, verso 56 em diante. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia e viu-o e alegrou-se. Se referindo ao cordeiro que foi provido por Deus para morrer no lugar de Isaque. Abraão exultou por ver o meu dia e viu-o e alegrou-se. E o verso 57. Disseram-lhe, pois, os judeus ainda: não tem 50 anos e viste Abraão? Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Quando Jesus disse antes que Abraão existisse, eu sou, ele se proclamou Deus. Se proclamou o grande eu sou. Aquele grande eu sou lá de Êxodo.
Este grande eu sou que se manifestou a Moisés em Êxodo capítulo 3, aqui em Êxodo capítulo 3 e o verso 14, e disse Deus a Moisés, eu sou o que sou, disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou me enviou a vós. O eu sou que falou com Moisés é o eu sou que estava falando em João capítulo 8, verso 58, antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou é o nome de Deus. YH, WH são as 4 consoantes do nome de Deus, cuja pronúncia nós não sabemos ao certo. Mas o significado do YH, WH, o significado é eu sou. Queridos, Jesus Cristo se proclamou Deus e os judeus entenderam que ele estava se proclamando Deus porque quiseram matá-lo no mesmo instante. João capítulo 8, verso 59 diz assim, então pegaram em pedras, ou seja, os judeus que estavam ali e ouviram Jesus se proclamar eu sou, eles pegaram em pedras para lhe atirarem. Mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Jesus se proclamou Deus, e os judeus perceberam e entenderam que ele estava se proclamando Deus. Porque Jesus é Deus. Não somente Jesus se proclamou Deus, como também quando Tomé, abra sua Bíblia, em João capítulo 20, quando Tomé se ajoelhou diante de Jesus e disse, Senhor meu e Deus meu, Jesus Cristo não disse para Tomé, não Tomé, não fale isso. Não, Jesus aceitou ser adorado como Deus, porque ele é Deus. João capítulo 20, verso 28. Tomé respondeu e disse-lhe, Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus, porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Mas ele não disse, eu não sou Deus, porque ele é Deus. Ele pode perdoar pecados, porque ele é Deus. Em Marcos capítulo 2, menciona que só Deus pode perdoar pecados. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 2 e os versos 5 a 12. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico, filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo, por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Esses judeus estavam certos? Sim, só Deus pode perdoar pecados. Esses judeus estavam errados? Sim, porque eles não criam que Jesus era Deus. Em parte eles estavam certos quando disseram que só Deus pode perdoar pecados. E por outro lado estavam errados porque não criam que Jesus é Deus. E Jesus respondendo, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse, por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe, levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico, a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se e tomando logo o leito, saiu em presença de todos. Queridos, Jesus disse, para que saibais que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados. Em outras palavras, Jesus disse, para que saibais que o Filho do Homem é Deus. É isso que Jesus falou. Para que creiais que o Filho do Homem é Deus. Por isso ele pode perdoar pecados. Louvado seja Deus. Meus queridos, Pedro cria em Jesus como Deus. João cria em Jesus como Deus. Paulo cria em Jesus como Deus. Colossenses, abra sua Bíblia em Colossenses. Abra sua Bíblia em Colossenses, capítulo 2. Aqui nós lemos. Colossenses, capítulo 2, verso 9. Paulo escreveu, porque nele, Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Quem tem a plenitude da divindade é Deus. Paulo cria na divindade de Jesus. Queridos, quando Ellen White escreveu o livro Desejado de Todas as Nações, 14 vezes, e eu contei uma por uma, eu li este livro Desejado de Todas as Nações várias vezes,
Eu fui mencionando, contando as vezes em que Ellen White falou sobre a divindade de Jesus irradiando através da humanidade. Queridos, por 14 vezes ela fala que a divindade de Jesus irradiou através da humanidade. A primeira vez que Ellen White menciona que a divindade irradiou através da humanidade de Jesus, porque ele era divino, ele era humano, 100% divino, 100% humano, mas ele vivia como homem. Mas ele não perdeu a divindade, ele não fez uso da divindade, mas ele tinha a divindade, e ele é Deus eterno. A primeira vez que ela menciona no livro Desejar Todas as Nações, foi quando, isso não está no Desejar Todas as Nações, está no Comentário Bíblico Adventista. No Comentário Bíblico Adventista, no volume 5, página 1117. Comentário Bíblico Adventista, volume 5, em inglês, página 1117. Diz assim: quando pressionado por seus companheiros para fazer algo errado, a divindade irradiava através da humanidade. E ele recusava decididamente. Num momento, ele distinguia entre o certo e o errado. Como é que a divindade irradiava através da humanidade quando Jesus era criança? Quando ele era menino e convidado para fazer uma coisa pecaminosa? Jesus veio como o segundo Adão. O segundo Adão enfrentou Satanás como um homem. Jesus Cristo veio para enfrentar Satanás como um homem também. Por isso ele foi batizado aos 30 anos de idade, e ao sair dali ele foi batizado pelo Espírito Santo, que desceu sobre ele em forma de uma pomba. Em Mateus capítulo 4 diz: e então o Espírito Santo conduziu Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. Queridos, até ali Jesus Cristo não tinha iniciado o ministério dele na terra. Com o batismo de Cristo e com os 40 dias no deserto, ali iniciou o ministério de Cristo. Ali foi o batismo do Espírito Santo na vida de Cristo. Ele foi gerado pelo Espírito Santo ao nascer da Virgem Maria, mas ele foi batizado pelo Espírito Santo depois que ele foi batizado nas águas. Quando ele saiu das águas, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de uma pomba. Queridos, no Desejado de Todas as Nações, quando Ellen White comenta que Jesus Cristo foi ao templo com 12 anos de idade, e lá ele ficou, e os pais, José e Maria, voltaram para casa e esqueceram Jesus lá. Diz que depois eles voltaram para buscar Jesus, e José e Maria repreenderam Jesus, porque Jesus tinha ficado no templo em Jerusalém. E no Desejado de Todas as Nações diz assim, naquele capítulo que fala sobre, o capítulo 8, que fala sobre a visita pascual, Jesus disse: por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu Pai? E como parecessem não compreender suas palavras, apontou para cima. Havia em seu rosto uma luz que os levou a meditar. A divindade estava irradiando através da humanidade. Isso está no Desejado de Todas as Nações, capítulo 8, onde fala sobre a visita pascual. E, queridos, Jesus Cristo, ele é Deus. 14 vezes Ellen White menciona que a divindade irradiou através da humanidade. Jesus é Deus eternamente. Jesus é homem eternamente. Eternamente ele reterá para todo sempre a natureza humana. Eternamente ele será Deus, homem. 100% Deus, 100% homem. Aquele que tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. Queridos, que Jesus Cristo enche o seu coração através do Espírito Santo, para que você se regozije nesse Cristo que sofreu, neste Cristo que morreu, neste Cristo que foi sepultado, mas que ressuscitou, neste Cristo que ressuscitou e que subiu ao céu, neste Cristo que subiu ao céu, mas que vai voltar e vai nos levar para vivermos com Ele, para que onde Ele estiver, você e eu também estejamos para sempre com Ele, eternamente. Bendito seja o nosso
Querido Jesus Cristo, amém? Amém. Fique com a paz de Jesus.